Eu encontrei uma thread maravilhosa escrita pela Nanda Shih, que escreve sobre política, arte, cultura e atualidade. As redes dela estão aqui de baixo para vocês seguirem a gata. Em que ela conta o que aconteceu com cada obra de arte destruída pelos patriotários no dia em que eles performaram um dos maiores golpes à democracia nos últimos 5 séculos desse país, perdendo apenas para a invasão dos portugueses no ano de 1500. Para quem não lembra, o que eu acho impossível, no caso de você estar vivendo em Marte, em 8 de janeiro de 2023, milhares de bolsonaristas de extrema direita invadiram as sedes dos 3 poderes em Brasília e promoveram um crime contra a pátria, uma tentativa de golpe de Estado, depredando um dos maiores bens da nação, incluindo peças raríssimas de arte, como todo o mobiliário do local, e teve gente até que defecou sobre as mesas no local. Mas enfim, vamos descobrir 2 anos depois que fim levou cada uma das peças destruídas, se elas tiveram recuperação ou não, e qual foi o seu paradeiro, e ver em detalhes cada uma. Vem comigo que é realmente impressionante. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador, apresentador, leitor de teleprompter, o âncora deste canal, onde falamos sobre tudo que nos convém. Por favor, olha só, amorzinho, segue aqui o canal, tá? Por favor, mete o dedo, se eu sei que você tá assistindo e não tá seguindo. Aqui de baixo tem um Pix e um Apoia-se. Pra você mandar um trocadinho, um dinheirinho, um valorzinho qualquer, já ajuda a gente a fazer vídeos novos todos os dias aqui. E vamos de golpe, digo, de vídeo. Mas e aí? Como é que ficam as diversas obras de artes que foram destruídas ou sequestradas durante a invasão em Brasília em 8 de janeiro de 2023? Algumas tiveram a chance de recuperação, outras foram apenas substituídas, outras simplesmente desapareceram e a destruição causou prejuízos expressivos aos cofres públicos, com danos estimados em aproximadamente 24 milhões de reais. Muitos itens foram roubados pelos extremistas que protestavam contra o resultado das eleições em 2022. Foram 951 itens furtados, quebrados ou completamente destruídos, entre eles 106 itens históricos de valor inestimável, incalculável, incluindo esculturas e móveis que não puderam ser restaurados ou substituídos. Enfim, essa tentativa de golpe de Estado, recentemente comprovada por investigação da Polícia Federal, foi feita pelos apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro, inconformados com a eleição, novamente, de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos às peças, mas antes é importante ressaltar e parabenizar o trabalho de restauração minucioso realizado por meio de um acordo de cooperação técnica entre a diretoria curatorial dos palácios presidenciais e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN maravilhoso. Vale mencionar também que teve a ajuda da Suíça, sem custo algum, ao Brasil. As Mulatas de Di Cavalcanti. O painel de Di Cavalcanti, um dos artistas mais importantes do modernismo brasileiro, foi esfaqueado pelos invasores. Em 2023, a obra foi avaliada em 8 milhões de reais. Após a restauração, os danos ficaram quase imperceptíveis, mas pelo verso ainda é possível ver a marca dos rasgos. O trabalho dos restauradores estava focado em manter a estrutura dos traços do Di Cavalcanti sobre o remendo do tecido rasgado pela faca usada durante o crime. A obra recebeu 5 facadas. As Mulatas faz parte de uma série de quadros do Di Cavalcanti que retratam as figuras das mulheres pretas, um dos grupos de minorias que os bolsonaristas mais odeiam. O relógio raro de Dom João VI, a peça raríssima e de valor incalculável fabricada por Balthazar Martinot e doada por Dom João VI pela corte francesa, ficava no 3º andar do Palácio do Planalto. Restaurada na Suíça sem custos para o Brasil, uma cortesia diplomática, é uma das únicas existentes, sendo a outra exposta no Palácio de Versalhes. Eu estive lá e vi a outra peça. O relógio foi feito em bronze, foi restaurado e devolvido ao palácio. O responsável pelo vandalismo foi identificado e preso. Ele é Antônio Cláudio Alves Ferreira e foi condenado a 17 anos de prisão. Ânfora italiana. A ânfora italiana em cerâmica esmaltada é uma peça muito delicada que estava com 180 fragmentos catalogados após os ataques. De início acreditava-se ser de origem portuguesa, mas foi identificado como uma hidria em majólica, um tipo de cerâmica italiana do período do Renascimento. Assim como dezenas de outras peças que foram destruídas, ela tem valor incalculável. A obra é um tipo
de vaso de 2 alças, utilizado nas esculturas gregas romanas antigas para armazenar e transportar líquidos, como vinhos e azeites. Os técnicos precisaram trabalhar com moldes de silicone e reproduções da ânfora no computador para restaurar a peça de forma fiel. Ela foi devolvida. Exemplar raro da Constituição. Durante os ataques ao Supremo Tribunal Federal, um homem cujo perfil da Nanda, tá? É essa que criou essa thread aqui e que a gente tá fazendo esse vídeo maravilhoso, ela ajudou a identificar o cara. Olha que coisa maravilhosa. Ele roubou um exemplar raro da Constituição. Sim, ele foi preso e devolveu o exemplar, mas vale explicar que se tratava de um exemplar e não do original, que permanece intacto no Arquivo Nacional que fica no Rio de Janeiro. A Bailarina. A escultura feita em bronze fundido, criada em 1920 pelo escultor ítalo-brasileiro Victor Brecheret, foi um dos alvos dos criminosos durante a invasão à Câmara dos Deputados. A peça foi separada da base e jogada no chão, mas já se encontra em perfeito estado após a limpeza e a restauração. Para quem não sabe, o Victor Brecheret também é o criador dessa obra aqui, o Monumento aos Bandeirantes, muito criticada aí politicamente, que fica na entrada do Parque Ibirapuera aqui em São Paulo. E um fun fact aqui, uma curiosidade inútil. Eu morei num prédio cujo dono foi o próprio Victor Brecheret, na Rua Augusta. A Justiça. Uma escultura de Alfredo Secchiati, um dos maiores ícones de Brasília. A estátua está localizada na sede do Supremo Tribunal Federal, que foi projetada pelo Oscar Niemeyer. A obra, que retrata a deusa da justiça Temis, foi criada em 1961. Durante a invasão, foi pichada com batom por uma invasora que escreveu "Perdeu Mané". Ela foi identificada e presa. A estátua foi lavada e, no ano passado, foi alvo de mais um ataque terrorista bolsonarista, que um homem jogou bombas em sua direção na estátua, que permaneceu intacta. Temos um vídeo sobre essa história, contando tudo aqui sobre esse homem que até tirou sua vida durante esse ataque. O Flautista. A escultura de Bruno Giorgi ficava no 3º andar do Planalto. A escultura de bronze do artista paulista foi completamente destruída, informou o governo na época. Não havia nenhuma condição de restauro e estava avaliada em R$500 mil. Bruno Giorgi é conhecido como um dos mais importantes escultores brasileiros. Filho de pais italianos, ele nasceu em 1905 aqui em São Paulo e morreu em 1993 no Rio de Janeiro. E ele é o criador dessa peça aqui, Os Candangos, que está em Brasília e na época do atentado não foi realizada. Galhos e Sombras. A obra de Franz Krajicberg, um artista polonês naturalizado brasileiro, avaliada em R$350 mil, foi um dos alvos da invasão. Os galhos foram quebrados em diversos pontos e foram jogados à distância pelos criminosos. O acervo de Krajicberg, que morreu em 2017 aos 96 anos, conta com cerca de 48 mil itens. Suas obras ficam caracterizadas pelo uso de argila terra seca coloridos, de manguezal, cipó, raízes contorcidas. Teve restauro, a obra foi integrada ao local. Retrato do Duque de Caxias. O retrato do Duque de Caxias, pintado pelo Oswald Teixeira, foi vandalizado, mas ainda não há uma imagem da peça restaurada. Os invasores pintaram de azul, debaixo do nariz do marechal, um bigode semelhante ao de Adolf Hitler. Olha que ironia, exatamente o ditador que eles veneram, que eles amam, não é mesmo? Caxias é considerado o patrono do Exército Brasileiro desde 1962, mas o legado do Marechal tem sido contestado pelos historiadores nos últimos anos. O retrato de José Bonifácio de Andrada. O patriarca da Independência foi vandalizado da mesma maneira aí que o Duque de Caxias, com o bigodinho do No entanto, não há registro ou notícia de restauração da obra. O quadro é de 1922 e o autor é o Benedito Calixto. Inclusive tem uma praça aqui em São Paulo com o nome desse pintor. O Andrada tornou-se o principal organizador da independência do Brasil, com a atuação destacada no processo constitucional. Galeria dos Presidentes da República. Durante o ataque, a Galeria dos Presidentes da República foi totalmente quebrada. Depois de uma reforma e revitalização, ela foi reinaugurada no segundo semestre de 2024. Lá se encontram todas as fotos oficiais dos presidentes da história do país. Temos inclusive um vídeo da galeria. Assistam. Araguaia. A obra de Mariane Peretti, que é um vitral de 1977 que homenageia o rio Araguaia, que banha os estados de Goiás e Mato Grosso, Tocantins e Pará, foi criada especialmente para a decoração do Salão Verde da Câmara dos Deputados, também projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Mariane foi a única mulher no time de Niemeyer, para saber, tá? Não temos notícias sobre a restauração ou perda da obra, infelizmente parece que não tem como recuperá-la por se tratar de vidro. O fato é que incontestáveis obras de arte e móveis de valor inestimável foram roubadas
vandalizadas e muitos deles jamais restaurados ou devolvidos. Apesar disso, estima-se que cerca de 90% do que foi destruído tenha sido de fato restaurado, um esforço incansável para devolver ao Brasil parte de seu legado cultural. Em uma memória aos atos e ataques golpistas, o Senado convidou o artista plástico Vic Muniz, que transformou os destroços dos ataques em uma obra de arte. Ele utilizou fragmentos de vidro, cartuchos de bala e pedaços de carpete azul e criou um painel que reflete a violência nos eventos terroristas. A Nanda encontrou uma outra foto para ilustrar esse vídeo aqui, que é o da mesa de trabalho do Juscelino Kubitschek, exposta no salão. A mesa foi usada como barricada pelos invasores. E no fundo dessa foto é possível ver aquela mesma cerâmica que a gente menciona no início do vídeo. Enfim, algumas dessas peças foram presentes de outras nações ao Brasil, enquanto outras peças faziam parte da nossa própria história, destruídas por aqueles que se auto-intitulam patriotas. Apesar disso, após incontáveis horas de trabalho e esforço, algumas delas ainda estão aqui. Importante ressaltar que no total, das mais de 1.700 pessoas presas, pelo menos 2.000 foram investigadas e até agora o STF já condenou 371, incluindo a tia Fátima Tubarão, condenada a 17 anos de prisão. Olha que loucura. Foi ela que defecou sobre a mesa. As investigações seguem agora sobre os mandantes, pensadores, organizadores, gente de alta patente que desenvolveu a estratégia e comandou a massa de gado que foi lá dar a cara a tapa durante esse golpe. Temos políticos, delegados, juízes, militares envolvidos, e a gente espera que um a um seja preso, incluindo o maior de todos eles, o maior de todos esses criminosos, o Deus dessa gente, que em breve vai sim ser preso. E nesse dia nós vamos ocupar todas as ruas do país e comemorar a vitória da democracia mais uma vez. Muito obrigado para quem chegou até aqui ao final desse vídeo. De curiosidade, eu acho muito legal, muito importante trazer isso aqui pra gente, que de fato torce pela democracia. Se você não segue ainda o canal, segue, por favor. A gente tem de tudo um pouco aqui, tem política, tem farofa, tem militância, tem fofocaria. E aqui debaixo tem um Pix e um Apoia-se pra você mandar uma ajudinha, uma graninha qualquer, pra gente continuar fazendo vídeos legais a semana inteira. E aqui no cantinho agora tá passando um vídeo sobre as coisas que o gado fez aí em épocas passadas, porque recordar é viver. Assim você se diverte e continua maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.